Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, né? Todos os dias nos acompanhando. Você que é um fiel ouvinte aqui, muito obrigado. E eu fico muito feliz. Tem pessoas que diariamente tiram um tempinho para comentar aqui embaixo. E eu fico muito feliz com isso. Tem aqueles que passam aqui e nunca comentaram. Eu gostaria muito de saber que você é um desses, mas muito obrigado a si mesmo por nos assistir. E eu quero convidar você a ser um compartilhador, a mandar para outras pessoas essa mensagem. Isso é importante, você fazer esse trabalho comigo. Agora eu quero te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos continuar aqui aonde Paulo está falando com os líderes ali de Éfeso. Paulo está arrumando para Jerusalém, mas Paulo está falando do compromisso deles com a palavra. Hoje a gente vai para o versículo 20, aonde Paulo fala que o líder precisa ensinar com fidelidade a palavra. Olha o verso 20, o que nos diz. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Paulo não apenas evangelizava, mas ele também ensinava. No último estudo nós falamos da necessidade de evangelizar, de falar do evangelho, de falar do arrependimento, do perdão de pecados. Mas o líder também precisa ensinar. Não apenas gerava filhos, mas também nutria com o trigo da verdade. O pastor é um discipulador. O líder é um discipulador. O pregador, ele é um discipulador também. Ele deve mentorear as ovelhas. O pastor, ele precisa ser o mestre, o que orienta, o que instrui, o que está mostrando, sabe? A ele cabe o privilégio. E eu falo isso aqui com muito temor diante de Deus. A ele cabe o privilégio de ensinar as verdades benditas do Evangelho ao povo de Deus. Que privilégio, não é? Mas que responsabilidade poder compartilhar a palavra, discipular, ensinar. Isso é um privilégio grande, mas também uma enorme responsabilidade. O pastor, ele deve afadigar-se na palavra, 1 Timóteo 5,17. Ele deve buscar na palavra, aprender para compartilhar. Ele precisa cavar as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. Um líder, um pastor, a liderança, ele precisa cavar profundo as insondáveis riquezas do Evangelho. Ele precisa ser um estudioso da palavra. Ele precisa conhecer para passar, para ensinar. A palavra do conhecimento deve estar em seus lábios para instruir o povo. Ele precisa assumir essa responsabilidade e não tem como fugir disso não. Ele precisa ter uma alma sedenta para aprender e um coração ardente para ensinar. Isso mesmo, ele tem que estar sempre aprendendo para ensinar. Porque quem para de aprender, para também de ensinar. Quem se alimenta de migalhas não tem como oferecer um pão nutritivo ao povo. Um pastor, um líder, um presbítero, ele precisa estar sempre aprendendo. Ele precisa estar se alimentando para poder ensinar, para poder passar, para poder discipular. Ele precisa gostar disso, ele precisa amar fazer isso, ele precisa se dedicar a isso, a ensinar. Isso é uma função, é uma responsabilidade e Paulo traz isso. É triste ver muitos hoje, eu falo pastores, líderes, presbíteros, muitos hoje passando apenas uma sopa rala, transmitindo apenas uma sopa rala em vez de alimento sólido. Mas por quê? Porque se alimentam, querem alimentar o povo da plenitude do coração e da cabeça vazia. Não se enche, vai passar o quê?
Vai transmitir o quê? Muitos outros, infelizmente, estão ensinando doutrinas e tradições humanas, em vez de ensinar a poderosa e eficaz palavra de Deus. Muitos dizem, não, eu aprendi assim, a gente faz sempre assim, mas não passam a Bíblia, não passam as Escrituras, não se aprofundam nas Escrituras sagradas, querem passar, querem ensinar, sem se dedicar, sem estudar, sem aprofundar nas Escrituras, não tem jeito. Nós precisamos entender, para que eu possa passar, eu preciso estudar, eu preciso me alimentar. Se eu quero ser um discipulador, eu preciso estar aprendendo sempre, buscando mais e mais, para que eu possa ter o que transmitir, para que eu não venha falar da profundidade da minha cabeça vazia, sem fundamento, sem saber nada. É um privilégio ensinar, mas é uma responsabilidade. Eu sempre peço aos irmãos que orem por mim, porque eu entendo a responsabilidade que eu carrego. E cada um dos que pregam precisa entender a responsabilidade que carregam em ensinar. É um privilégio tremendo, mas é uma responsabilidade. Eu preciso buscar, eu preciso me encher. O que eu vou passar não são doutrinas humanas, não são tradições humanas, mas é a poderosa palavra de Deus. Nós não estamos para ensinar o que alguém me disse, o que foi passado. Não, é o que a Bíblia diz. Que o Senhor Deus nos dê capacidade de ensinar aquilo que a Bíblia diz, de nos preparar, buscar, conhecer, aprender e sermos discipuladores. E sermos pessoas que estejam prontas a ensinar com fidelidade a palavra de Deus. E quando eu fizer isso, o Espírito Santo vai estar operando nos corações daqueles que recebem essa palavra e tudo resulta para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar mais uma vez.